Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Francis, tá? Sou professor do sexto ano do Colégio Augusto Spinelli. E hoje nós vamos estar aqui, junto com a minha turma, vendo a OE do sexto ano do terceiro bimestre. Nós fizemos todos esses conteúdos juntos. O conteúdo de porcentagem, a gente utilizou o livro, né? O livro base da escola, que foi ofertado pela escola. E hoje a gente vai estar passando a OE como um todo, para estar revisando os assuntos, comentando, porque estamos no final do bimestre, ok? Vou estar aqui compartilhando a minha tela. Toda vez que os alunos tiverem uma dúvida ou queiram perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade também, tá? Então, vocês já devem estar vendo a minha tela aí, ó. Tá compartilhando, espera um pouquinho. Só confirme para mim. Vocês estão vendo direitinho? Sim. Sim, obrigado. Vamos lá, Rebeca. E aqui, ó, nós vamos revisar quem? Nós vamos revisar essa OE aqui, tá? A OE do sexto ano, e esse número 3 aqui é porque é do terceiro bimestre, tá? Então, foi o conteúdo que nós vimos nesse bimestre. O bimestre iniciou dia 26 de julho, tá? E foi, deixa eu botar o celular no silencioso, tá ligando aqui. No dia 26 de julho, vai terminar agora no primeiro dia de outubro. Então, nesse dia, nós vimos esses conteúdos aqui, ó. Vamos lá. A parte da aula 1, conceito de fração. Eu vou passar cada uma das OE para vocês observarem a ideia de fração, numerador e denominador, simplificando uma fração, adição e subtração de fração, como é que faz para somar as frações, multiplicação e divisão de fração, e por último a ideia de porcentagem, foram os conteúdos que nós vimos em conjunto, tá? Aumentei um pouquinho a tela, e vamos começar aqui na nossa primeira aula, tá? É um conteúdo, pessoal, que muita gente tem medo de fração, tá? Tem muito aluno, quando chega no ensino médio, vou dar aula para eles, observam que não tiveram uma boa aula de fração. E fração não é uma coisa que é para assustar, é uma coisa que é para facilitar a nossa vida. Por quê? Em geral, no dia a dia, os números não são inteiros. Os números não são assim, 1, 2, 3. Eu quero comer um bombom e meio. Eu quero comer uma barra de chocolate ou metade da barra. Então, você usa a fração no seu dia a dia. Eu vou comer um pão e meio. Então, um pão e meio, ele é uma fração também. Então, é essa a ideia, tá? No dia a dia a gente usa. Então, vamos lá. O que é fração? Fração é a palavra de origem latim, quer dizer de fractus, significa partido, né? Algo ao meio, dividido, enfim, quebrado. Mas, afinal, o que é uma fração? A pizza abaixo foi dividida em fatias iguais. Então, o conceito que eu expliquei para vocês, que isso aqui é a ideia de uma pizza. Isso aqui é uma pizza. Mas eu peguei essa pizza inteira e dividi ela em 1, 2, 3, 4, 8 fatias. Tem mais 4 fatias aqui embaixo, tudo bem? Então, inicialmente, dividi ela em 8 fatias. Então, eu tinha uma coisa que era inteira. Então, se a pizza está inteira e ninguém comeu nenhuma fatia, eu tenho 8 fatias em 8. Então, se eu dividir 8 por 8, eu volto o meu 1 de novo. Tá? 8 balas para 8 pessoas, cada um ganha uma. Ótimo. Então, a ideia de você ter 1 igual a 8 sobre 8 é o mesmo princípio. Se a pessoa veio aqui e comeu 3 fatias, ela comeu essas 3 fatias, então eu consigo representar isso em fração. Bom, se eu comi 3 fatias, então ficaram quantas? Ficaram 5. Então, se eu somar, aí eu já vou adiantar a aula 3, vou somar a fração. Se eu tenho, ficou 5, eu comi 3, ficou 5. Se eu somar as 3 que eu comi, eu volto a pizza de novo. Então, sempre que eu estiver somando uma fração, obrigatoriamente o denominador tem que ser o mesmo. Isso aqui é a ideia que ele vai explicar para a gente, ó. Denominador, o número que está embaixo. E aí, como é que eu faço essa soma? Você repete o denominador, porque na verdade, o que é o denominador? A quantidade de vezes que eu dividi essa pizza. Eu dividi essa pizza em 8 fatias. Então, tinha uma coisa inteira e dividi em 8. Então, meu denominador aqui continua sendo 8. Então, quando eu somar novamente, 5 mais 3, eu vou ter 8. E aí eu volto àquele mesmo conceito de uma pizza inteira que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Aí ele fala o seguinte, quantidade de fatias que restam são 5, quantidade de fatias de pizza que foi dividida são 8. Aí ele fala, podemos representar a quantidade de fatias que ainda restam por 5 sobre 8. Pessoal, dúvida nesse conceito aí? Ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Eu vou admitir o silêncio como sim. Eu nem sempre vou conseguir ler o chat, tá, pessoal? Sim. Tá? Eu sei que vocês estão botando no chat, mas eu nem sempre vou conseguir ler o chat. Vou deixar o chat aqui aberto. A Isabela levantou a mão. Pode falar, Isabela.
Pra fazer o que que você tá fazendo? Porque o meu pai chegou de viagem, aí eu tava 2 semanas sem ver ele, aí eu tava Tá, fica calma que eu vou recapitular. Aqui no início da aula eu comentei com o pessoal e tudo mais. Então, vou recapitular aqui. A aula de hoje, a nossa ideia é a gente revisar tudo que nós vimos nesse bimestre, tá? Semana que vem eu vou liberar um formulário para que vocês possam fazer uma avaliação com toda essa matéria, tá? Não são muitas perguntas, não. No máximo 7 a 8 perguntinhas. Só para poder ver o que vocês aprenderam, tá bom? Então, eu estou passando toda a orientação de estudo desse bimestre para ver se alguém ficou com alguma dúvida, que é o conteúdo de fração, multiplicação, soma, divisão de fração e porcentagem, que foi o último conteúdo que nós vimos. Como eu achei que na UE estava muito raso a parte de porcentagem, eu usei o livro com vocês. Tudo bem? Então, estou na primeira aula aqui da UE ainda. Aí estou seguindo. É porque eu já bati papo inicial com a galera. Estava até aguardando você chegar, mas tudo bem, vamos lá. Essa representação é chamada de número fracionário ou apenas fração. Então, a fração, galera, ela sempre vai ter dois números. O de cima, que a gente chama numerador, e o de baixo, que a gente chama denominador. Eu sei que vocês já viram isso no quarto, no quinto ano, tá? Estou só revisando. Bom? Aí ele colocou aqui, ó, A sobre B. A dividido por B. Então, A é o numerador. Esse aqui é o traço para representar a fração, que indica uma divisão, tá? E o B é o denominador. Então, aquela fração que nós fizemos lá, 5 sobre 8, matematicamente, eu posso representá-la também assim, ó. Posso representá-la de 3 modos. Posso colocar 5, 2 pontinhos, e 8, também vale, tá? Também vale eu colocar aquele com barrinha no meio, ou seja, eu tenho o traço, e uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo, também a divisão, ou também a ideia da barra na diagonal, que seria 5, o número que vem primeiro é o numerador. Aí eu vou lá e coloco uma barrinha assim, ó, não sei se vocês já viram, ó. Então, isso aqui também, tudo isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, na matemática, eu posso apresentar esse número desse mesmo jeito. Então, aqui seria 5 e aqui seria o 8. Bom, isso aqui é coisas que vocês já viram. Então, a ideia é essa, é revisar mesmo, tá? Então, observação, denominador sempre é um número diferente de zero. Na matemática, não se divide por zero. Então, na matemática, se eu venho aqui e coloco 2, e embaixo eu coloco 0. Galera, isso não existe, tá? Não pode dividir por zero. Não tem essa ideia, vou dividir 2 balas. Vou dividir 2 balas, tá? Mas para quem você vai dividir? Não tem esse negócio que fica para você, não. Ficar para você é dividir por 1. Não é isso. Você tem que dividir, divide para alguém. Ou algo para alguém, certo? Então, na matemática, não se divide por zero. Sempre que aparecer um negócio desse, a resposta é esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. Oi. Tipo assim, igual que você estava explicando esse negócio aí do zero. Sempre quando a gente for fazer uma fração, tipo assim, eu tenho 2 balas e vou dividir para 2 pessoas, eu posso fazer? Pode, 2 sobre 2. 2 balas para 2 pessoas. Aí dá uma bala para cada um. Tá, entendi. Então, eu posso fazer 2 balas, tipo que 2 balas para dividir para 2 pessoas. Aí uma eu posso ficar para mim e outra eu posso ficar com essa pessoa, eu posso... Isso, é mais ou menos essa ideia aqui, ó. Tem 2 lápis, uma para cada pessoa. Tá, entendi. Tipo, um ficar para mim e o outro... Isso, mas a fração, geralmente, ela sempre vai aparecer um pouquinho diferente. Vai aparecer assim, ó. Tenta imaginar que eu tenha 3 para 2 pessoas. Aí cada um vai pegar um, né? Ó, um para esse e um para o outro. E esse aqui, você vai dividir no meio. Metade para cada um. Por isso que a sua resposta é 1,5. 1 e metade. Tá? Geralmente é assim. Então, quando divide por zero, não existe. A gente faz o quê? Corta. Esse símbolo ao contrário, ele existe. Se eu cortar o existe, quer dizer que eu estou negando. Estou dizendo que isso não existe. Tá bom? Então, esse símbolo quer dizer isso. Vou até escrever aqui para vocês. Porque é uma coisa que vocês vão ver, tá? Tô tentando achar aqui como é que faz para escrever. Cadê? A máquina de escrever, achei. Então, isso aqui quer dizer, ó, não existe na matemática. Bom? Só para vocês estarem cientes aí. Acho que vale a pena comentar isso com vocês. Já começar a ver esses símbolos lógicos, tá? Geralmente usa mais no ensino médio, mas já vou mostrando para vocês aqui. Não tem problema.
Então, exemplo de fração, 5 sobre 12. Ou seja, eu tenho 5 quadradinhos pintados em 12, tá? Então, acho que não tem mistura nisso. Como é que lê? Aí, isso aqui é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a nomenclatura. Então, denominador. Se eu tenho lá, geralmente a gente não fala muito, né? 5 sobre 2 seria 5 meios, tá? Ó, o 2 embaixo é a mesma coisa que dizer meios. Tá vendo aqui a palavra? 5 terços. Professor, Oi. quando eu estudava na outra escola, a minha outra escola ela é bem mais avançada. Aí eu aprendi isso. E a professora, quando eu estava no começo, assim, aprendendo, eu tinha muita dúvida. Aí a professora me explicou que a gente, tipo assim, 5 tracinho 2. A gente nunca fala o número de cima, sempre o número de baixo, denominador. Nunca, o número de cima. Uhum. É uma forma também de fazer. Cada professor explica de um jeito. Eu estou usando esse material, que é um material padrão que o Estado usou. E para que o aluno também que esteja em casa, Isabela, ele tenha acesso a esse material e se um dia eu conseguir ver essa gravação, consiga acompanhar, tá? Então, sempre que a gente for falar uma divisão, não é obrigatório, mas vocês podem usar essas nomenclaturas. Francis, você usa isso ou você fica guardando isso? Não, mas você tem que saber, é importante. Se eu falar 5 terços, 5 sobre 3, 5 quartos, 5 quintos, 5 sextos, 5 sétimos. Então, essas nomenclaturas, tá? Aí começa a ideia do avos, depois do 10, 11 avos, 12 avos e por aí vai, tá bom? Isso aí é uma coisa que vocês não vão utilizar muito, mas é só para conhecimento. Professor, assim, na fração a gente também usa os 100? Sim, usa 100 também, até mesmo em porcentagem. Como que fala? E você pode falar uma centena, aí geralmente fala 200, né? 200. Por isso que a gente fala 2%, tá vendo? A gente fala 2%. Então, quando é 100, usa conceito de centos, entendeu? Tá. É mais para a ideia de dezena mesmo, tá? Não é tão usual você falar com 100, com 1000, tá? Aí fala 2 milésimos. Oi. A gente também que está aprendendo esse negócio de fração, de porcentagem, quer dizer, a gente também pode aprender por 50? Sim. No ano que vem? Ou nesse ano? A ideia de porcentagem, Isabela, é só uma proporção. Você representa o valor por 100. É normal do nosso dia a dia, do nosso linguajar, comentar que quando uma coisa está legal é 100%. A bateria do celular está carregada, está com 100%. Quando algo está no máximo, a gente fala 100%. Tá? Então, esse 50% seria a ideia de metade. Tá? Deixa eu seguindo aqui. Ó. Aí aqui ele está falando a ideia do 100, como você perguntou. O denominador hoje em diante, levamos o numeral seguindo do avos, exceto os denominadores que são potências, de 10. No caso, 10, 100, 1000, 10.000, aí você vai usar o conceito de sétimos. Tá? Então, se eu quero falar uma coisa que tem 100 mil, aí eu falo, lê 5 centésimos de milésimos. Então, aí é como se eu pegasse o 5 e dividisse ele por 100 mil, como está aqui, certo? Então, eu expliquei isso para vocês também. A vírgula está aqui atrás. Cada zerinho, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, peraí, calma. Opa, que eu fui na função errada. Vamos lá. Ó. Nossa, ele puxou até as folhas. Peraí, pessoal, rapidinho. Tava aqui, comecei a explicar aqui, ó. Então, cada zero é uma casa. Então, se eu cortar o zero aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. E vou botar a vírgula aqui na frente. Cada buraco desse vai ter um zero. Então, esse número aqui, isso aqui, 5 sobre 100 mil, é a mesma coisa de eu colocar. Quantos zeros vou ter na frente? Ó? 1, 2, 3, 4. Esse zero aqui da frente, ele não conta, ele é só para segurar a vírgula mesmo. Então, ficaria 0, vírgula. Aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Professor. Oi. Aqui, eu entrei pelo computador, então eu vou sair do celular. Sem problemas. E aí, sem problemas, Ezequiel.
Aí vai ficar aí, ó, 5 centésimos de milésimos, tá? É o mesmo número. Então, não é muito usual, depois de vier no ensino médio, você usar esses nomes aqui. Vocês vão usar mais o quê? 0,005. Ou o professor vai ensinar para vocês uma coisa chamada notação científica, que eu não vou nem apresentar aqui para não confundir a cabecinha de vocês, mas vocês vão aprender mais à frente. Tá bom? No 9º ano vocês veem notação científica. Vamos lá. Classificação de uma fração. Aí existe 2 tipos de fração. Mais de 2, tem a mista também. Fração própria e fração imprópria. Qual a diferença, Francis? Ele já vai falar aqui pra gente, ó. A fração própria são cujos numeradores são menor que os denominadores. A imprópria, cujos numeradores são maiores ou iguais que os denominadores. Então, nesse caso aqui, é como se eu tivesse, olha, a fração própria. Tem uma barra, eu tenho uma barra de chocolate, ou uma barra, ou um tablete, qualquer coisa. Então, tem essa coisa de dividir ela em 3 partes. Tudo bem? Então, é uma coisa mais comum de você enxergar. Aí fui e usei 2. Tá, Francis? Ótimo. Na imprópria, essa mesma coisa que eu peguei e dividi ela em 3, é como se eu conseguisse, tá vendo os quadradinhos? Eu vou usar, tô pegando essa fração aqui, ó, 5/3, só para explicar para vocês, ó. É como se eu tivesse utilizado esses 3 quadradinhos e mais 2 quadradinhos de outra barra. Tá? Então, você não fica preso numa barra só, você usa mais de uma. Então, na minha divisão lá, eu estou dividindo. Você consegue observar que para terminar uma barra, eu tenho que consumir 3 pedaços? Então, nessa barra aqui, eu não consumi ela toda. Tá faltando esse quadradinho aqui que não existe. Então, nessa brincadeira, esse número 1 é a mesma coisa que quem? Esse número 1 aqui, ó, é a mesma coisa de 3/3. Concorda comigo? Eu tinha 3 pedaços e usei os 3. E aqui, Francis? Bom, essa parte aqui você não utilizou, mas ela existiria aqui. Então, aqui você está usando quem? 2/3. Perfeito? Então, quando você fizer essa soma, o que vai acontecer? Você vai ficar com que número? 5/3. Isso é uma fração imprópria e é uma fração que existe. Tudo bem, gente? Entenderam a ideia de fração imprópria? Então, sempre que o numerador for maior que o denominador, eu tenho uma fração imprópria. Isso quer dizer que eu estou usando mais de uma barra, mais de uma pizza, mais de uma divisão para representar essa fração. Foi até aí, gente? Sim. Então, uma maneira de enxergar isso, que facilita também, tenta imaginar a fração 7/5. Você consegue entender que eu posso separar essa fração em outras 2 frações de tal maneira que eu consigo enxergar uma barra inteira? Ó, suponha que aqui eu coloquei 2/5, tá? E na de baixo eu vou colocar 5/5. Você entende que 5/5 é a mesma coisa que eu consumir uma barra inteira? Então eu tinha 2 barras, aí uma barra eu peguei 5, tá? Então quer dizer que eu consumi uma barra inteira. Então eu posso falar que esse camarada é o número 1. Então, somar 5/5 mais 5/2, ó, vou escrever isso, ó. Vou escrever aqui, ó. Somar 5/5 mais... Ô, professor, Oi? tem como você mandar o link na plataforma? É porque meu celular tá carregando. E eu tenho medo de explodir aqui. Tem. Peraí, deixa eu fazer o seguinte, então. Deixa eu parar a gravação. Depois eu volto a gravar. Então, voltando à nossa explicação, ó. Então, aqui eu tinha 7/5. Então, eu sei que 7/5 eu posso separar como sendo 5/5 e 2 mais 5, certo? 5/5. Professor, Oi, Isabela. Acho que ela caiu. Deixa eu só terminar, concluir o raciocínio aqui, Isabela, rapidinho. Tá? É que vocês ficam me chamando, deixa para mais no final, quando tiver uma dúvida. Quando perguntar assim, tudo bem, pessoal? Aí vocês podem falar. Deixa eu terminar o raciocínio. Então, 5/5 seria a mesma coisa que 1, tá? Uma coisa inteira, que eu consumi aquela barra toda, mais 2/5, tá? E aí vai aparecer agora a ideia de número misto, tá?
qual seria a ideia de número misto aqui, ó? 1 mais 2 sobre 5. Eu posso representar esse número como sendo uma coisa inteira e 2/5 dela. E aí eu vou responder assim, ó, deixa eu fazer um menor. Ó. Vou responder 1 aqui e vou colocar 2 sobre 5. É a mesma coisa que nós fizemos ali. Então, 1 na frente aqui, ó, sem estar na fração, tá, galera? Ele está aqui na frente só, com 2/5. Isso aqui é a ideia do número misto. Isabela, pode falar. Isabela tá aí? Isabela caiu, gente? Tem que permitir entrar o Daniel. Foi, Daniel entrou agora. Deixa eu ver aqui o chat. Fechar aqui para poder ver o chat aqui do lado. Tá falando sobre a ideia de falar que vai para o computador. Tá, sem problema. Vamos lá, galera. Isabela tá aí, Isabela? Tá, Isabela tá. Pode falar, Isabela. Não tem problema não. Tá, pessoal? Aí vai vir a ideia do número misto. Toda fração imprópria que não seja aparente pode ser... Essa ideia de não ser aparente, pessoal, por exemplo, eu botei uma coisa inteira mais 2 sobre 5. É a mesma coisa de 7 sobre 5, tá? Então, esse conceito é o mesmo. Tá? A diferença é que aqui está uma fração mista. Eu tenho um número inteiro e uma parte do que seria inteiro. Então, eu preciso de mais 3 dessa quantidade para fazer 5 sobre 5 de novo para ter outra parte inteira. É mais ou menos isso. Tá? Então, o número misto é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, nessa brincadeira aqui, eu peguei o 5 sobre 5. 5 sobre 5 é a parte inteira. Então, nessa explicação, esse cara aqui é a parte inteira. Tá? Ver se eu consigo escrever aqui. Eu nunca gravo a máquina de escrever. Então, essa aqui é a minha parte inteira. Tudo bem? E essa aqui é a parte fracionária. Dúvida nisso, gente? Tranquilo? Sim. Tranquilo, né? Então, isso aí é um conteúdo que muito aluno tem dificuldade. Então, ó, essa aqui é a nossa parte fracionária, tá? Então, é bom tentar entender o máximo que vocês conseguirem. Então, isso é um número misto. Ele vai explicar aqui agora. Consideramos uma situação. Selma comprou 3 pizzas com 8 fatias. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu já consigo enxergar uma coisa inteira, uma coisa inteira. 2 coisas inteiras dá quantos inteiros? Todo mundo entende 2? Tá aqui, ó. Olha o número misto aqui, ó. 2. E a terceira pizza? Comeu 3 fatias, França. 1, 2, 3. Então, vai ser 2 pizzas inteiras e 5 oitavos de pizza que nós temos. Porque a pessoa comeu 3 fatias. Tá? Aqui está explicando a ideia de como fazer um número misto. Tá? Ele é bem tranquilo. Vocês vão enxergar isso, não é difícil. Eu costumo fazer número misto com divisão mesmo. Então, ó, eu quero transformar essa fração imprópria. Lembrando, o que é uma fração imprópria? Sempre que o numerador for maior que o denominador. Então, vamos lá. Esse cara aqui é o N, de numerador. E esse camarada aqui embaixo, ele é o D, de denominador. Tá? Então, para ser imprópria, sempre que... Vamos lá, vamos fazer uma anotação aqui, ó. Sempre que o N for maior que o D, a fração é imprópria. Imprópria. Tá? E a fração própria é a que sempre vocês viram. O numerador, ele é... Peraí, fração de um número misto. Tá, é isso mesmo. Eu estou me confundindo. O denominador que é maior. Aí eu vou inverter a letra. Se eu quero uma fração própria... Cadê a máquina de escrever? Vamos lá. Se eu quero uma fração própria... Vou botar acento aqui, desculpa, pessoal. A fração própria, ela vai ser o contrário. O que ela vai ser? Na fração própria, nós vamos ter que o denominador é maior. Então, na dela própria, o denominador, que é o cara de baixo, ele é maior que o numerador. Tudo bem? Sempre que eu tiver uma fração imprópria, eu consigo transformar em número misto. E como é que eu faço isso? Dividindo. Então, eu quero dividir 7 para 2, ou seja, 7 sobre 2, o número que estava aqui, ó, porque eu acabei riscando aqui e aí sumiu a barrinha de baixo. Vê se eu consigo apagar aqui, para vocês verem, ó. Tá? Então, 7 sobre 2. Eu vou dividir 7 por 2. 7 por 2 dá por 3. Por quê, Francis? Porque 2 vezes 3
na tabuada do 2 é o 3, que chega mais perto do 7, vai ser 6. E 6 para chegar a 7, falta 1. Então, vê se vocês concordam comigo, ó. Então, a minha fração 7 sobre 2, tá? Eu consigo escrever ela como sendo 3 partes inteiras. Então, tá vendo esse 7 aqui? Eu vou pegar esse 7 e o denominador continua sendo 2. Eu vou fazer 2 sobre 2, uma parte inteira. Depois eu faço mais 2 sobre 2, segunda parte inteira. E depois mais 2 sobre 2. Aí eu tive quantas partes inteiras? Tudo bom? Todo mundo viu 3? Beleza, 3 partes inteiras. Então, se você olhar aqui em cima, você já usou 1, o 2 uma vez, 4, 6. Então, vai sobrar quanto? 1 sobre 2. Quem de fração está igual em cima e embaixo, eu chamo de uma parte inteira. Então, esse camarada vai ser o número 1. Ele vai, na verdade, essa fração é a mesma coisa que o número 1 inteiro, certo? Então, quantas frações igual a essa eu tenho aqui, ó? Igual a essa aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Então, esse camarada vai ser o número 3, que é a parte inteira. E a fração resultante, o que sobrou, 1 sobre 2. E é exatamente o que ele está fazendo aqui, ó. Ele está dizendo que 7 sobre 2 é a mesma coisa que 3 inteiros e 1 sobre 2. Tudo bem? Então, se eu quero fazer um exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula para explicar. Se eu quero fazer 8 terços, eu quero saber isso aqui em número misto. Primeira coisa, para ser uma fração imprópria, esse cara tem que ser maior que esse. 8 é maior que 5. Tá? Então, eu vou pegar o 8 e vou dividir por 3. Aí eu vou lembrar da tabuada do 3. Se eu faço 3 vezes 3, dá 9. Passou. 3 vezes 2 dá 6. Opa, essa aqui é a parte inteira. Então, já vou colocar o 2 aqui. Então, 2 vezes 3 dá 6. Certo? Então, eu vou tirar o 6 aqui. O que sobra, o resto da divisão, é a minha fração. Então, é 2 com 2. Como eu estou dividindo por 3, o 3 vai ficar aqui embaixo. Então, 8 sobre 3 é a mesma coisa de um número misto, 2 terços. Tudo bem, gente? Foi tranquilo isso aí? Foi. Beleza, né? E aqui ele está mostrando a fórmula. A fórmula, eu posso aplicar a fórmula aqui também, ó. Meu número misto, ó. Vamos substituir aqui, ó. Consegue ver que o A é o número 2? O A é o número 2, ó. Só olhar aqui a posição que está cada um. O B vai ser 2 também. Vou botar o 2 aqui. E o C vai ser 3. Se você fizer essa conta, olha que legal a fórmula. Aqui embaixo também vai ser 3. Se você fizer essa continha, você volta à fração anterior aqui, ó. Vê se não vai dar. Primeiro faz a multiplicação. Aqui eu botei mais, né? Desculpa, gente, é vezes. Foi mal. Então, aqui vai ser vezes, ó. Então, 2 vezes 3, 6. 6 com mais 2, eu vou ter 8. E quem está embaixo ali? O número 3, tá? Então, a fórmula é mais para você fazer o contrário, voltar. Tudo bem? Eu costumo ensinar assim os alunos, ó. Como é que eu costumo ensinar? Quero transformar esse número em fração anteriormente. Eu vou ter lá 2 terços, certo? O que vocês vão fazer para voltar à fração imprópria? Primeira coisa, quando você olha para esses dois números aí juntos, quem está embaixo? Francis, quem está embaixo é o 3. Repete ele. O de baixo multiplica o de cima. Então, a gente vai multiplicar primeiro. Depois que a gente multiplicou, a gente soma. Então, você vai fazer 3 vezes 2, 6. Mais 2. Quando eu fizer 6 mais 2 aí, ó, eu volto à fração anterior, que era 8 terços. Tudo bem, gente? Isso aí vocês vão ver mais no ensino fundamental mesmo, tá? Isso aqui é um conteúdo que quase não se vê no ensino médio, número misto. Fração, sim. Fração vocês vão ver a vida toda. Mas aí não pode ser dúvida em fração. Voltei a 8 terços. Bom, aqui tem exemplo de exercício resolvido. Agora vamos ver a ideia de fração equivalente, tá? Eu estou um pouquinho atrasado aqui no conteúdo, mas a ideia é ir passando mesmo, mostrando passo a passo e fazendo, tá? Vamos lá.
Frações equivalentes são frações que representam a mesma quantidade do todo. Então, vamos lá. Se vocês observarem comigo, 4 sobre 8 quer dizer metade. Eu tenho 4 fatias em 8. 2 sobre 4 também é metade. 1 sobre 2 também é metade. Então, essas frações têm a mesma quantidade. É igual eu falar o seguinte. Peguei a pizza, né? A pizza lá, e peguei a fatia e dividi ela em 8 fatias. Eu comi 4 fatias. Se eu tinha 8 e eu comi 4, eu comia metade da pizza. Eu tinha uma pizza e dividi em 4 fatias. Comi 2. É a mesma coisa de falar que eu comia metade da pizza. Eu tinha uma pizza inteira, só comeu eu e minha esposa, dividi no meio. E eu comi metade. Então quer dizer que comi uma parte, né? Então eu comi metade dessa pizza. Geralmente eu como mais que ela, então eu como mais da metade. Mas enfim, é mais ou menos essa ideia aí, tá bom? Então frações equivalentes são frações que eu posso comparar. Exemplo, consegue enxergar comigo que a fração 9 dividido para 3, ela seria a mesma coisa que 3 dividido para 1? Você entende que se eu tenho 9 coisas e vou dividir para 3 pessoas, então, deixa eu fazer a ideia dos pauzinhos. Eu sempre peço aos alunos para fazer palitinho, tá? E é uma coisa que vocês podem fazer mesmo até se acostumar com a ideia de visualizar na mente, tá ok? Geralmente o aluno tem dificuldade de enxergar isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 9 tracinhos. Cada pessoa aqui vai ser um quadradinho. Um quadradinho, 2 quadradinhos. É o denominador de baixo, tá, galera? Esse aqui é o denominador. Então, eu vou botar um palitinho para cada um. Risquei esse palitinho, ele veio para cá. Ele veio para cá. Risquei esse palitinho aqui, ele veio para cá. Você vai fazer um para cada um. Risquei esse palitinho aqui, ele veio para cá. Pronto. Fiz a primeira sequência. Próxima sequência. Volta de novo lá. Risquei esse palitinho, coloquei um aqui. Risquei esse palitinho, coloquei mais um aqui. Risquei esse outro palitinho, coloquei ele aqui. Então, você vai enxergar comigo que cada caixinha dessa vai receber quantos palitinhos? 3. Cada caixinha vai receber 3 palitinhos. Então, quer dizer o quê, Francis? Bom, quer dizer que na minha conta, cada pessoa vai receber 3. Então, 9 sobre 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Da mesma forma que se eu tivesse 27 palitinhos dividido para 9 pessoas. Cada uma dessas pessoas também vai receber 3. Estão entendendo a ideia de fração equivalente? É esse conceito aí. Quer dizer que a resposta que eu vou encontrar da fração é igual para cada uma delas. Por isso que a palavra equivalente, de igual. Exatamente igual, né? É coisa que equivale. Na matemática tem diferença quando eu falo que é igual e que é equivalente. Tá? Mas tem o mesmo valor. Tá bom? Aqui ele está explicando o conceito. Se você multiplicar por 2, você está dobrando a quantidade, mas é a mesma fração. E aqui ele está dividindo por 4. É a mesma fração também. Porque não muda a ideia de metade, ó. 1 é a metade de 2. 2 é a metade de 4. Então, qual seria a próxima fração aqui? Eu faria 4 sobre 8. 4 é a metade de 8. Então, o conceito não mudou. Tá? Se eu multiplicar aqui de novo por 2, ele está fazendo isso, ó. Então, essa aí é a ideia. Quer dizer, conceito de dobro, né? Ou metade. Depende da forma que você enxerga. Então, uma fração tem uma quantidade infinita de frações equivalentes. Vocês entendem que eu posso continuar essa brincadeira aqui até o infinito? O próximo seria o 8 sobre 16. E por aí vai. Eu vou até os números terminarem. Então, são infinitas frações equivalentes. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu vou seguindo, tá? Qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone e me interromper. Simplificação de fração e comparação. Isso aqui é uma coisa também bacana de ver. Uma fração é irredutível quando seus termos e numeradores são primos entre si. Vamos lá, Francis. O que é isso? Ó, eu consigo dividir essas frações aqui, tá vendo? 8 sobre 16, agora eu vou fazer a linha de baixo. Estou voltando. Então, estou dividindo por 2. Isso é simplificar, tá? Então, para voltar, eu vou dividir. Em cima eu multiplico, embaixo eu divido. Estou dividindo. 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. Estou diminuindo. Eu vou dividindo. Chega uma hora que eu vou chegar numa fração que não dá mais para dividir. Que é essa daqui. Fred, dá número com vírgula. Tudo bem.
Quando vira número com vírgula, não é mais fração. Então, chega uma hora que eu vou chegar a primos entre si. O que é primo? Primo é todo número que é divisível por ele mesmo. Então, toda vez que você fizer fazendo uma simplificação, estiver dividindo, você chegar nos números primos, deixa eu ver se aqui ele botou número primo. Aqui ele não colocou que era número primo, né? Aqui ele não colocou número primo. Beleza, muito obrigado. Deixa eu escrever aqui em cima, então, para vocês. Quem são os números primos? Ó, só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, primos. É o número, começa com 1, ok? Então, eu vou ter lá, eu vou abrir a ideia de chave, porque é um conjunto numérico, com números. Então, vou ter 1 é primo. O único primo par é o 2. Todo e qualquer número que for par, que não é o 2, não é primo. Todos os primos agora são ímpares. Então, 2, 3. Então, não vai falar 4, não. 4 é par. Próximo, 5, 7. O 9, pessoal, não é primo. Aí vai ser o 11. Tá, Francis? Como é que você sabe isso? Acho que você já viu o número primo, mas vale a pena recordar. Isso vai até onde, Francis? Vai até o infinito. Eu vou colocar os pontinhos aqui para dizer que vai até o infinito. É reticências, tá? Continua. Francis, como é que você sabe? Como é que você grava esses números? Pensa assim comigo. Quem na tabuada faz o 13? Vamos pensar no número menor. Quem na tabuada faz o 7, além de 7 vezes 1? Tem outro lugar na tabuada que apareça 7, além do 7 vezes 1? Se não tem, é porque ele é primo. Francis, ainda não entendi. Vamos lá. Se eu botar o 9, eu falei para vocês que 9 não é primo. Você entende que eu posso fazer 9 na tabuada fazendo 9 vezes 1? Vou escrever aqui, ó. 9 vezes 1. No quadro teria feito mais rápido. Como aqui é na mão, demora mais o computador. Mas eu também posso fazer 9, Francis, fazendo 3 vezes 3. Ah, agora eu entendi, Francis. Então quer dizer que se tiver mais de uma maneira de fazer o número multiplicando, ele não é primo. Isso aí. Tá? Então, para ser primo, só pode existir 7 vezes 1, 13 vezes 1, 11 vezes 1. Tá? Então, esse número ele só vai aparecer na tabuada quando estiver sendo multiplicado por 1. Se ele aparecer na tabuada de outra maneira que não seja essa, só essa, ele não é primo. Tudo bem, gente? Claro que vocês estão no 6º ano, então é comum você usar o número primo no máximo até 13. Então, o próximo primo aqui seria 13. Tá? E aí ele vai dividir. Então, ó, eu estou com 12 sobre 8. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para vocês. Estou com 12 sobre 8. Quem está no celular consegue enxergar melhor. Vou dividir. É par. Divide por 2, em cima e embaixo. Fiquei com 6, porque 12 por 2 dá 6. E 18 por 2 dá 9. Vamos lá, dividir de novo. 6 por 3 deu 2. 9 por 3 deu 3. Aí, vê se vocês observem comigo aqui. Ó. Deixa eu diminuir agora. Ó, e sem mouse fica difícil, criança. Vamos lá. Vê se esse número não está em números primos. 3 é primo e 2 também é primo. Então, eles estão aqui dentro. Então, você para de dividir. Sempre que você achar um primo em cima e embaixo, para de dividir. Tudo bem? É isso que ele está falando para a gente aqui, ó. Uma fração é redutível quando os seus termos, numerador e denominador, são primos entre si. Pessoal, alguma dúvida? Podem falar. Não. Tranquilo, todo mundo? Vamos seguir então, tá? Tá quase acabando já. E aí, também podemos obter fração irredutível dividindo o numerador e denominador pelo MDC. Então, como é que funciona isso, Francis? Eu quero saber quem é o MDC, o máximo divisor comum do 12 e o 18. Ou seja, na tabuada, qual é o maior número que eu consigo dividir tanto o 12 quanto o 18? Então, o 6 é o maior número que eu consigo dividir o 12 e o 18. Posso dividir o 12 por 2? Pode. Posso dividir o 12 e o 18 por 3? Posso. Mas quem é o maior? O maior vai ser o 6. E para enxergar isso, a gente faz o MDC. Como é que eu faço essas continhas? Pego os dois números e divide por número primo. Depois que você divide por número primo, você multiplica ele entre si. Ó. 2 vezes 3 vai dar o número 6. E o número 6 é a resposta lá do MDC. Vocês já viram isso, né? Isso aqui é a matéria que já viram no ano passado, né? Ou retrasado, provavelmente. Mas por conta da pandemia, acho que vale a pena comentar, tá? E aí, redução de fração ao mesmo denominador. Vocês fazem o MDC também. Então, eu tenho a fração, por exemplo, 5 e 2.
e eu quero juntar essas frações aí, eu quero somar ela. O denominador é diferente. Você não pode somar frações se os denominadores são iguais. Aí você faz o MMC, que é diferente. É o máximo, é o maior múltiplo, máximo múltiplo comum. É o maior número que você consegue encontrar que dá para dividir tanto por 2 e por 5. Aí, nesse caso, como eles são primos entre si, é só vocês multiplicarem. 2 vezes 5, 10. Então, o máximo aqui, o denominador vai ser 10. Ou seja, 10 é o número que eu consigo tanto comparar com 2, ou seja, dividir por 2, e tanto comparar para dividir por 5. Aí eu posso criar um critério para somar as frações quando são diferentes. Tá? Então, aqui deixa eu pegar um exercício mais simples para vocês visualizarem. Ó. Frações com denominadores iguais. Aí eu posso somar. Tá vendo? É como se eu pegasse esse quadradinho azul e encaixasse aqui, e pegasse esse outro quadradinho azul e encaixasse aqui. Aí eu consigo responder. Consegue entender que eu tenho 8 fatias, mas, na verdade, eu consegui completar esse espaço e esse espaço. Então, só sobrou 1, 2, 3. Então, somando isso aqui, eu vou ter quem? Estou somando 2 oitavos com 3 oitavos. Eu vou ter 5 oitavos. Já fizemos essa conta anteriormente. Tá? Frações com denominadores diferentes, aí a gente vai fazer o MMC. Isso aqui vale a pena eu explicar para vocês. Estou com 2 quintos. Aí eu vou fazer com vocês, tá? E vou somar com 2 terços. Francis, como é que eu vou fazer essa conta agora? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. Para você somar esses dois números, o denominador não é o mesmo. Eu não dividi a pizza do mesmo jeito. Eu vou ter que colocar no mesmo denominador. Então, vamos lá. Primeira coisa é fazer o MMC. O que é o MMC? É aquele que você faz assim, 5, aí você vai colocar a vírgula só para separar. Não quer dizer que é 5,3 ou R$ 5,30, não. Você está separando o número. 5 e o 3. E aí você vai fazer a divisão desses números por número primo, para aquele conjunto lá em cima que eu mostrei. Bom, o primeiro que eu vou usar aqui é o 3. Então, 3 por 3 dá 1. Quando você fizer a 1, não usa mais a divisão. Esse número já se resolveu. Agora vamos repetir o 5, porque a gente não consegue dividir o 5 por 3. Como a gente não consegue dividir, a gente repete ele embaixo. Então, vou repetir aqui. E aí, vou dividir quem? 5 por 5. Quando eu dividi 5 por 5, eu fiquei com quem? 1 e 1. Aí, quando aparecer 1 nos dois lados, a conta acabou. Como apareceu 1 dos dois lados e a conta acabou, agora eu posso multiplicar. Aí, vou multiplicar 3 vezes 5, vai aparecer 15. Então, o meu novo denominador aqui é o 15. Eu vou colocar aqui, 15. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Então, já coloquei no mesmo denominador. Próxima etapa agora. Vamos lá. Para eu somar esses dois caras, eu tenho que entender como o 5 virou 15. Como é que ele virou 15 aqui, já que eu estou botando no mesmo denominador? Consegue enxergar que se eu pegar o 5 e multiplicar por 3, eu chego no 15? Então, se eu tenho 5... multiplico por 3, eu vou chegar no 15. Tudo bem? Agora, uma outra maneira de enxergar essa conta, usando o 15, em vez de fazer a multiplicação, seria a divisão. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz para achar o número que vai ficar aqui em cima, para somar com o outro, é fazer a divisão. Então, esse novo denominador vai vir para cá. Então, a primeira coisa que a gente faz é dividir. O resultado dessa divisão, do 15 pelo 5, o resultado dessa divisão, a gente vai multiplicar pelo número de cima. Tá? Essa aqui é a parte mais difícil que eu considero da fração. Mas depois que você pega, vai rapidinho. Então, 15 por 5, número 3. Então, essa resposta é 3. E aí eu vou fazer 3 vezes o 2. 3 vezes 2 é 6. E aí eu só vou repetir o sinal que está aqui. Se aqui tiver menos, eu coloco menos. Se aqui tiver mais, eu coloco mais. Vamos lá, calma que eu vou recapitular. Fizemos o primeiro número. O que eu fiz primeiro? Tinha 5 e tinha o 3. Fui lá e fiz o MMC. Cadê a máquina de escrever aqui? Eu vim aqui e fiz o MMC. Cadê o negócio? Máquina de escrever. Eu fiz aqui, MMC. Bem, vou até colocar um ponto aqui. Máximo, múltiplo, comum. Fiz ele aqui.
Para que serve ele, Francis? Serve para eu colocar tudo no mesmo denominador. Criei aqui o denominador, 15. Agora eu pego esse número 15 e divido por cada um dos denominadores. Dividi 15 por 5. Achei o 3. 3 vezes 2, 6. Vou fazer a mesma coisa agora no 3. Vou pegar o 15, vou colocar ele aqui e vou dividir ele por 3. A resposta que você encontrar, vou até marcar, fazer o símbolo dividir aqui, ó, para vocês não esquecerem que eu estou dividindo, ó. Aqui também eu estou dividindo, tá? Então, vou dividir 15 por 3. Quando eu dividir 15 por 3, eu vou encontrar que número? O número 5. Então, vou multiplicar esse cara por 5. Tá? Deixa eu botar o 5 aqui. 5 vezes 2 me dá quanto? Me dá 10. Então, vou repetir o 10 aqui. E aí, pessoal, na hora de responder, que número vai dar? Vou repetir o 15, denominador, que é o mesmo, e vou somar 6 mais 10. Somar 6 mais 10, eu vou ter quanto? 16. Consegue observar que isso é uma fração imprópria? Sim, Francis, é uma fração imprópria. Se é uma fração imprópria, eu posso fazer o número misto. Consegue entender que 16 seria a mesma coisa? Olha o denominador aqui embaixo é 15. Então, eu quero que apareça o 15 para mim. Seria a mesma coisa que 15 mais 1? 16 é a mesma coisa que 15 mais 1. Sim, isso aí. 15 mais 1. O denominador que está ali é que número? 15. Então, vou botar 15 para você e 15 para você. Bom, Francis, você já explicou anteriormente que 15 sobre 15 vai dar 1. E esse número aqui, ó, estou fazendo 1 por 15. Vou colocar aqui do lado. Então, agora, eu já consigo representar esse número de uma forma mista. Então, eu vou ter 1 inteiro e 15 avos. E aí, crianças, foi, pessoal? Isso aqui é um conteúdo difícil na série de vocês. Tá, isso aqui eu considero um pouquinho, vou diminuir um pouquinho para vocês enxergarem o todo. Tudo bem? Somei as duas frações aí. Tá? Então, a gente está só revisando, são coisas que nós já vimos. Aqui eu já estou explicando a soma, já fizemos lá, ó, tem 4 quadradinhos amarelos. 1, 2, 3, 4. E tenho mais um vermelho. Quando você somar os 4 amarelos com vermelho, você vai ter 5. Já fizemos essa conta aqui, ó, tá? Ó, esse tipo de conta nós já fizemos lá em cima. Bom, eu vou passar aqui. Repete o denominador e soma os numeradores. A subtração, a mesma coisa. Não fizemos nenhuma subtração, vale a pena comentar esse. Repete o 5. Eu vou fazer 3 menos 1, 2. 2 quintos. Tá? É como se o mesmo raciocínio que eu estou somando aqui, tenta imaginar que eu estou tirando esse quadradinho amarelo do de cima, se for uma conta de menos. E aí só vai sobrar quantos quadradinhos amarelos aqui? 3. Então, se eu faço 4 sextos menos 1 sobre 6, eu vou ter 3 sextos, que é exatamente a metade. Uma fração equivalente a 1 sobre 2. Aqui ele fez o conceito de menos, tá vendo? Esse quadradinho amarelo vai brigar com esse. Tchá! Brigou. Tchá! E o azul morreu. Morreu. E aqui embaixo ele morreu. Ficou sem ele. Aí ficou 2 quintos. Bom? Eu acho que foi, pessoal. Aí termina. Ah, multiplicação. Boa. Multiplicação de fração. Como é que funciona isso? Pessoal, multiplicação de fração é o mais fácil. Mais fácil. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Multiplica. Só. Mais nada. Então, 2 vezes 5, 10. Repete o 10 aqui em cima. 3 vezes 7, 21. 21. Acabou. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. 2 quintos. Ó, o meu que eu tô falando, 2 sobre 5. Eu falei 2 quintos. 2 quintos, posso botar bolinha, que é a mesma coisa de vezes, já ensinei isso para vocês. 2 quintos sobre 7 terços. Não tem que fazer MMC nada, é só multiplicar, criança. Só multiplicar. Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, multiplicação reta. Ó, reta. Não tem erro. 2 vezes 7, 14. E 5 vezes 3, 15. Isso é uma fração própria. Por que é uma fração própria? O numerador, ele é menor que o denominador. Aqui não dá para fazer número misto. O número misto só em fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador. Tudo bem? Agora vem a divisão de fração. A divisão de fração, aí sim, ela é um pouquinho parecida com a multiplicação. Então, eu vou dividir fração.
tá? O que acontece na divisão de fração? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês enxergarem aqui melhor. Vamos lá. Opa, aumentei demais. Ó, você tem a primeira fração e você tem a segunda fração. Para fazer a multiplicação de fração, divisão, perdão, você vai repetir a primeira. Exatamente igual, repetir. E a segunda, eu vou colocar um símbolo aqui para representar inverter. Vou colocar uma setinha para baixo e uma setinha para cima. Tudo bem? Isso quer dizer o quê? Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Então, aí depois você multiplica reto. Ó, o 7 estava embaixo, veio para cima. E o 4 que estava em cima veio para baixo. Isso em quem, Francis? Só no segundo. Uma outra forma de mostrar essa fração, que geralmente assusta o aluno, é assim, ó. A primeira eu vou colocar 2/5. Aí uma maneira para mostrar que eu estou fazendo uma divisão, eu vou colocar uma barra grandona. A barra grandona não ficou reta, não. Ó, eu vou colocar a fração de baixo. 4/7. Então, a gente vai repetir a primeira. Então, vamos repetir a primeira. Quem é a primeira? 2/5. E vai multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é que está embaixo, tá? Então, vai ficar inverso. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vai para baixo. E aí, é só a gente multiplicar e ser feliz. Ó, 2 vezes 7, 14. Está aqui em cima o 14, ó. 5 vezes 4, 20. Simplificando, e sempre é importante simplificar a fração até aparecer o número primo. Então, dá para dividir por 2. 14 dividido por 2 é 7. Então, ele dividiu por 2, porque é par. Sempre que for par, não vou conseguir fazer o símbolo de dividir aqui não, galera. Vou fazer uma barra maior para poder parecer 2 bolinhas. Então, ele dividiu esse cara por 2, tá? Então, sempre que for par, você pode dividir. Então, 14 por 2. E se dividir em cima, tem que dividir pelo mesmo número embaixo. Não pode ser um número diferente, não. Em cima e embaixo, o mesmo número. Tá? Só assim que vocês podem dividir. Por 2 também. Então, 14 por 2 dá 7. 20 por 2 dá 10. E aí, acabou a continha. E aí vem a matéria de porcentagem, que é um conteúdo que vocês viram demais comigo. Então, assim, vou só falar por alto, né? Que é uma parte do valor. E aí vem a atividade proposta. Essa atividade aqui, vocês já chegaram a fazer ela? Eu cheguei a passar algo parecido para vocês, tá? Essa atividade eu vou colocar no formulário. E eu vou pedir para que Eu já vocês... fiz. Já fez já? Sim. Ah, então vou fazer outra nova. Bom saber. Já fizeram? Então melhor ainda. Foi, pessoal. Eu acho que hoje a aula rendeu, né? Conseguiram entender legal? Conseguiram acompanhar? Agora tem mais gente na aula. Fala, Isabela. Tudo bem? Foi todo mundo, né? Beleza. O telefone da Isabela tá bugado. Ah, tá. Ela não consegue desligar. Ah, tá. Entendi. Ver se eu consigo. Eu consigo botar o dela desligado, o microfone dela. Eu desliguei o microfone. Eu não vou tirar ela da chamada, pelo menos ela tá ouvindo. Tá, pessoal? Assim, muito obrigado, tá, pela paciência de vocês. Essa gravação eu vou ter que juntar, né, uma com a outra, que eu tive que parar aquela hora. E depois eu vou publicar. Tudo bem? Para vocês terem essa revisão aí. Então, a gente conseguiu aqui fechar a UE do terceiro bimestre, passamos ela toda, revimos os conteúdos, então foi 1 hora de aula, deu para a gente revisar as coisas aí que a gente precisava ver. Espero ter ajudado vocês. Esse bimestre está terminando em breve, tá? E o próximo bimestre, se Deus quiser, a gente vai estar junto em sala de aula, aqueles que vão presencial. E aí eu vou estar gravando a aula lá na sala. Pode falar, Daniel. Professor, você vai passar algum dever? Não, hoje era só revisão. O dever, vocês podem pegar, quem não fez, essa parte final aí da UE, tá? Tudo bem, gente? Vocês podem fazer do 1 ao 5. Fora isso, tá tranquilo. Pode falar, Maria Eduarda. Acho que a Maria Eduarda queria falar. Professor, você vai colocar essa gravação na plataforma?
Quer que coloque na plataforma também? Posso colocar lá no mural, debaixo desse link. Tá. Tá bom, obrigada. E vou colocar também no grupo. Tá bom. Tá? Aí no grupo eu vou fazer o seguinte, vou esperar ela terminar aqui a gravação e vou colocar no grupo. Eu vou só parar a gravação, deixa eu parar a gravação aqui, para que eu consiga terminar com vocês, tá? Então, terminando essa gravação, e aí depois eu vou colocar lá no grupo.